Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje com a presença de Helenita, Dani Duarte. Nós temos nosso primeiro simuladão, o outro eu pretendo até fazer um pouquinho maiorzinho, porque ele tem mais questões. Não consegui ainda terminar, porque tem alguns assuntos que não são muito fáceis para achar questões, mas fé em Deus, amanhã eu vou enviar. E aí eu devo mudar também o planejamento de fazer os 3 dias seguidos. Deixo isso para a semana que vem, né, que vai estar mais próxima, e faço quarta-feira com a prova de língua portuguesa. Eu encontrei algumas provas da OCP que eu separei, eu acho que foi na época do Estado. Eu separei essas provas e aí eu acho que tinha salvado umas 4 ou 5 provas. Língua portuguesa também não tem em todos os concursos, né? Embora ainda seja mais fácil para achar questões do que a prova de legislação. Mas vamos lá. Eu coloquei 12 questões, como eu tinha falado. Deixei uma de LDB que já tava a mais, era uma questão a mais que eu tinha botado um simulado de LDB. Eu fiz um, e aí acho que eu coloquei mais umas 2 questões, aí eu peguei e deixei essa aqui, tá? As 2 primeiras questões, se eu não estou enganada, são as 2 primeiras. As 2 primeiras questões são sobre o Decreto Federal 5854 de 2004, né, que vai tratar sobre a regulamentação da educação profissional, que é desse documento aqui, ok? Aquele documento curtinho, que tem três paginazinhas, quase que nem tem 3 direitos, tá? Que é o que que regulamenta o artigo 2º, que é esse que regulamenta a educação profissional, tá? Porque a gente fala de um jeito mais bonitinho quando vai falar lá dos conteúdos de LDB, dos conteúdos do IF Baiano. Gente do céu, acho que o cansaço bateu. Então, essa questão foi adaptada porque ela citava um decreto, não, é um regulamento, a gente esqueceu agora, uma resolução, que, se eu não estou enganado, essa resolução número 6 está na lista de conteúdos da prova específica de língua portuguesa. E aí, só que não faz diferença nenhuma deixar ou tirar. Tirei porque não é conteúdo de legislação, né? Inclusive, até se eu não estou enganada, eu acho que essa resolução, ela estava na lista e tiraram, uma coisa assim. Ou foi outra, então posso estar, né, errado. Ah, eu gosto também dessa prova do IFRR por ser a OCP, tá? Então, eu achei essa questão simples, porque é aquela parte que vai falar, né, da oferta da educação profissional de nível médio e vai explicar que ela é articulada, né? E aí ela articulada, ela pode ser integrada ou concomitante, que ela é subsequente, aí se ela, né, se ela é subsequente, ela vai ser destinada a quem já terminou o ensino médio. Então, eu achei assim bem, né, bem evidente. Fora que não tem como você ter uma educação profissional de nível médio articulada, né, integrada ao ensino médio, sem a necessidade de ampliação de carga horária, né? Então, era para marcar a errada, eu sinalizei aqui onde está cada informação, então toda essa divisão, toda essa classificaçãozinha, né? Essa explicação sobre a oferta, ela está nesse artigo 4º do decreto, tá? E aí eu sinalizei aqui os incisos e tal. Então, a errada é a C por conta desse pedaço aqui, né? Sem a necessidade de ampliação da carga horária prevista. Inclusive, assim, muitas vezes aquela informação ela pode estar lá e ser mexida, alterada, como também ventilador, como ela também pode não estar na lei, naquele lugar, ou em lugar nenhum, né? Que às vezes ela está na lei, mas não está naquele lugar. Tem umas questões aqui bem chatinhas em relação a isso. Quando a banca pega uma coisa que, né, está falando de dever.
aí vai lá nos direitos, pega o direito da lei e joga no dever. Isso é muito ruim, porque a impressão que você tem é assim, mas eu vi isso lá, só que não está no lugar certo, entendeu? E aí tem que ter cuidado com isso, porque às vezes pode ter uma alteração da informação que está lá, né? E aí vai ser uma alteração que não está em lugar nenhum da lei, ou pode ser uma alteração assim, pega alguma coisa que até está na lei, né? Mas não é aquele lugar. Não é de direito, é de dever, não é de princípio, é de dever, entendeu? Vai ter que ter cuidado com isso. É igual, às vezes tem informação, por exemplo, que ela é verdadeira, né? Ela não tá mencionada num texto e tal, mas ela é verdadeira, mas não está no texto. Eu lembro que teve uma época mesmo que a gente ia fazer atividade de interpretação de texto e muitas vezes a questão era assim, é, como é que é? Eu tinha um izinho que eu lembro, era assim, se a informação estava inserida no texto ou não, em vez de verdadeiro ou falso. Porque verdadeiro ou falso é um negócio meio assim, né? Então, só para a gente se ligar, tá? Que nem sempre vai estar aquele negócio assim, não faz parte da lei de jeito nenhum. Pode fazer parte, mas não daquele lugar. Essa aqui também, eu também gostei, porque já foi assim mostrando algumas coisas, mas já foi menos simples do que a outra. Porque se a pessoa não souber o que são os itinerários formativos, vai ficar complicado. Inclusive, eu tinha mais uma questão sobre isso aqui, eu não botei, eu não tinha visto que eu tinha salvado aqui. Então, uma instituição de educação profissional, definir seu projeto pedagógico, fundamentou-se na construção de itinerários formativos compatíveis com o mundo do trabalho e as expectativas do trabalhador. Com base no Decreto Federal 5.154 de 2004, é correto afirmar que os itinerários formativos. Então, aqui está falando especificamente de itinerário formativo, que é bem nesse artigo 3º, lá do decreto. De acordo com o decreto, itinerários formativos são etapas organizadas no âmbito de um determinado eixo tecnológico, possibilitando continuidade e articulação dos estudos e nas experiências profissionais. Então, lembro quando eu estava lá falando do decreto, que eu falei desses itinerários formativos, é importantíssima essa definição, tá? E aí ela está no artigo 3º, no parágrafo 1º. E aí, a letra A, ela tentou jogar alguma coisa mais ou menos parecida, mas assim, né? Mas falou de descontinuidade, você já marca logo, né? Não está errado. Aí vem aqui a metodologia de formação, aí continuada exclusiva para trabalhadores. Só que assim, tudo foge da definição, né? Aí, o que também. Aí tentou falar aqui de formação continuada, mas nenhum deu conta da definição. Então, a definição é essa aqui. É uma definição importante para a gente estudar, tá? Porque se cair esse decreto, muito provavelmente podem cobrar isso aí, porque não tem muita coisa no decreto, tá? A outra coisa é essa organização, né? Da articulada, o ensino médio, de forma integrada, concomitante e subsequente. Isso é importante também. A terceira é a DLDB, que estava lá no IFRR de 2015 da OCP e eu fui deixei, tá? Dani, mas essa lei federal que alterou a LDB, não sei o quê, só que permanece essa escrita lá na LDB, tá? E aí, como tem a ver especificamente com esses conteúdos, né, de história cultural brasileira e indígena, aí eu acabei deixando. Então, a Lei Federal 11.645 de 2008, oh, perdão, gente, é porque o cansaço é tão... A 11.645 de 2008 é a que trata especificamente do que eu acabei de falar, da cultura e história brasileira e indígena. É o que agora por acaso, veio aquela 2017 do ensino médio na cabeça, mas esquece que eu falei. É cansaço mesmo. E nisso é porque eu nem li tanta coisa hoje. Mas eu acho que olhando, olhei essas leis tudo de volta, assim, foi vacilo meu. Sorry, Nita. A lei 11.645
a de 2008, é a que vai inserir a obrigatoriedade, né, da história e cultura afro-brasileira e indígena. Eu acabei de ler isso aqui, mas a memória da a mente. Engraçado que eu fui olhar essa questão e eu fico com esse sentimento. É a de 2017, não é a que altera o ensino médio. Antes dessa lei, a 10.000, acho que é 10.639 de 2003, tratava de. Essa aspa começa aqui e termina onde? Em lugar nenhum. Vou botar aqui. Vai ficar estranho. A, essa 10.639 de 2003, ela tratava apenas de história e cultura afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira. E aí não tratava dos povos indígenas. Aí essa de 2008 juntou tudo. Ela vai juntar tudo, tá? E aí eu falei, é porque essa lei não é citada, eu acho que por isso que eu fiquei meio com isso na cabeça. Então, essa lei alterou a LDB, né, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultural brasileira e indígena. Lá no artigo 26A, e aí eu já sinalizei aqui embaixo, né, nós temos, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, e aí, no parágrafo 2º, como eu sinalizei aqui, consta que os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Isso é importante também, tá? Que às vezes tem questão que vai falar assim, serão ministrados só em educação artística e de literatura e história brasileira, mas é em todo o âmbito do currículo escolar, mas especialmente, em especial, nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras, tá bom? Aí eu marquei lá na nossa LDB também, isso aqui, na minha memória. Às vezes a gente dá esses vacilos assim estranhos. Essa outra aqui, que é do ECA, também né, fui aproveitando, fui pegando um monte de questões do IFRR. Então, essa aqui da Lei Federal 8.069 de 90, que é o Estado da Criança e do Adolescente, como eu já sinalizei, é, esse artigo 53 até o 59 é muito cobrado, porque é quando vai tratar sobre direito à educação, né, e tal. E aí, eu acho legal essas questões aqui. Essa aqui eu gostei, porque sinalizou onde está, está no 26A, no parágrafo 2º. Isso já é muito bom, né? Essa aqui já direcionou para o artigo 53, né, que trata sobre direito à educação, visando o plano de desenvolvimento de sua pessoa, tal, 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 né, no caso da garantia à criança e adolescente, para preparo da cidadania, do exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E aí, o que que acontece? No artigo 53, o que vai ter é isso aí. Igualdade de condições para acesso e permanência à escola, direito a ser respeitado. Aí colocaram vários incisos na mesma alternativa para marcar. E aí, esses incisos todos que estão aqui estão perfeitamente. Vou compartilhar aqui a LDB, eu acho que está até na página. Não, é que eu fui para o 26A. Perdão, LDB não, Estatuto. Aí eu estava até lá, mas aí depois eu subi para o 13 de novo. Acho que é aqui. 90 aqui. E aí, esse pedaço aqui, né, do capítulo 4, né, artigo 53, 54, 55, pode estudar isso aí, porque se cair ECA, a possibilidade de cair isso aqui é altíssima, tá? Percebam que nas questões de ECA tem umas coisas assim, no artigo 75, mas isso aí vai depender muito da banca, né, do que o povo também às vezes sinalizou para estudar. E eu não olho o edital dessas provas, né? Tem isso também. Mas colocou de uma forma geral para a gente é bom sempre visualizar isso. Então, no 53, vai ter justamente essa redação, né? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes
Aí vem 5 incisos, entendeu? E aí tem ainda esse parágrafo único aqui que fala da participação dos pais na definição das propostas educacionais. Então, eu nem fui olhar algumas coisas aqui, mas mesmo assim marquei, né, de amarelo algumas delas aqui. Mas o principal, aí eu marquei aqui o que não está nessa parte da lei, que não necessariamente pode estar assim, pode estar um negócio dessa lá totalmente errado, apesar de que eu vi assim, eu achei bem, né, errado. Mas, por exemplo, a letra C está no artigo 7, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Essa parte do artigo 53 é importantíssima. Então, o correto vai ser, aí eu vou voltar aqui. Ou eu tô lá no bicho. O correto é o que está na letra A, tá? Que vai estar do jeitinho que está lá no artigo 53, cada inciso. Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, né, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, tá bom? Então, ter cuidado, que às vezes eles vão trocar as coisas de lugar. Esse aqui não tem banca, assim, de fora, né? Banca como a UCP, essas outras, foi a própria instituição que fez a prova. Eu acho estranho quando é assim, mas, e vejam que, assim, fizeram uma questãozinha longa. Eu percebo que assim, as alternativas nem tanto, né? Mas a explicaçãozinha. Às vezes essas instituições que fazem a própria prova deixam algumas coisas com mais explicaçãozinha, as questões de forma mais longa. Eu posso estar errada, mas pelo menos todas as que eu tenho visto são assim. No capítulo 4 do ECA, né, a Lei 8.069 de 90, denominado do Direito à Educação, Cultura, ao Esporte e ao Lazer, que é aquele capítulo onde a gente estava agora, são apresentados os direitos e também os deveres do Estado e da família para com a cultura, com a educação, cultura, esporte e lazer. Em relação à educação, o ECA apresenta que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Gente, essa coisa se repete tanto nas questões que não tem nem como a pessoa falar assim, não, não vou lembrar desse jeito nenhum. Pelo menos um pouco vai lembrar. Para que isso seja alcançado, o Estado tem o dever de oferecer a educação pública e gratuita próxima à residência dos sujeitos. Sobre os deveres do Estado, apresentados no artigo 54, ó, sinalizando novamente, assinar a alternativa que contemple de forma correta os deveres para a oferta da educação escolar. E aí, aqui a gente tem, na letra A, o que eles foram fazendo, tá? Nessa questão aqui, a IFSP, né, o IFSP fez o seguinte: pegou e jogou duas informações que são tipo os dois deveres, né? São os dois deveres, que às vezes está correto, às vezes não está. Então, na letra A gente tem dois deveres do Estado aqui, não é? Da garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para, né, os que a ele não tiveram acesso na idade própria, que a gente lê isso, não é bastante, e acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E aí eu vou pegar aqui o ECA 54. Aí tem o 53A, aí vem 54. Dever do Estado, tá? Assegurar a criança e ao adolescente. E aí a gente tem aqui, ó, 7 incisos, ok? Esse aqui, inclusive, entrou também. Eu esqueci de botar de amarelo. Então, perceba que eles pegaram a questão todinha aqui, ó. Do 1 ao 7, eles foram citando. Só que, e, por exemplo, na letra B, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, está ok. Na letra C, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, está ok. Na letra D, esse concurso, esse IFSP só tem até a letra D, tá? E na letra D, progressiva extensão de novo, né, da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, ao ensino médio tá ok. Então, eles foram mudando as outras opções, tá? E aí dá trabalho, porque você bate o olho assim, você fala, poxa, pode estar certo. Então,
Atendimento em creche, né, e pré-escola é de 0 a 5 anos de idade, tá? No 54, no inciso 2, tá? Aí eu sinalizei aqui, né, que esse primeiro é inciso 1 e o outro é inciso 5. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular, é o artigo 54, inciso 3º, 3. Eu fico sempre confuso. A oferta de ensino noturno regular, esse ensino regular deve ser adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, não está escrito lá que são para maiores de 18 anos que comprovaram vínculo empregatício. E o ensino médio, perdão, fundamental, obrigatório, gratuito, né, como está aqui na redação, né, do inciso primeiro, esse ensino ele tem que ser obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles, né, que não tiveram acesso na idade própria. Então, não tem essa redação de preferencialmente para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, tá? Então, a letra A é a correta. Aí essa dá um pouquinho de trabalho, mas ao mesmo tempo, se você já for usando aqui a lógica, você já vê, né, que, por exemplo, essa parte aqui do ensino médio tá ok, dá para ir fazendo essa questão de boa. A 6, Cefet Minas também gosta muito de texto grandão. E essa prova do IFBA, ela só teve 5 questões para a legislação educacional, bom, porque foram 5 de igualdade racial, né, e de gênero, e, e aí eles deixam uma questão enorme, assim. Então, os primeiros programas específicos para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência no Brasil começaram a surgir nos anos 80 e estão previstos no artigo 87, né, inciso, eu acho que é terceiro mesmo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8.069 de 90. Tal artigo relaciona alguns dos aspectos a serem obrigatoriamente observados quando da elaboração da política de atendimento pelos conselhos de criança, de direitos da criança e do adolescente em todos os níveis, tendo o legislador procurado deixar claro que o poder público é toda uma volta para falar um negócio específico. Tem o dever de planejar e implementar estratégias variadas visando a proteção integral infanto-juvenil. Sobre o papel da escola e as suas contribuições para o combate à violência contra crianças e adolescentes, avalie as afirmações a seguir. Eu revisitando essa questão, que a gente fez, eu e algumas pessoas que, que estão no curso também, nós fizemos o IFBA 2022 e aí, revisitando essa questão, eu lembrei de Lore falando da ideia, porque a Cefet Minas, muitas vezes nas questões, ela gosta de dar uma mexida, né? E ela gosta daquele negócio de porquê. Então, assim, deixou a questão assim mais com interpretação, com coisa. Então, assim, dá trabalho para eles, mas eles gostam de fazer isso, né? Então, a notificação é o primeiro instrumento de garantia dos direitos de crianças e adolescentes após a ocorrência ou suspeita de violência. Essa instrução foi estabelecida a partir da promulgação do ECA, né, e consta em seu artigo 13. Então, no artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho. Então, ok. A2, a contribuição da instituição escolar no atendimento e no combate à violência contra crianças e adolescentes limita-se a notificar as marcas físicas da violência e remeter o problema à família. Ao longo do ECA, vai ter milhares de partes que vai falar, né, que tem obrigação de comunicar ao conselho tutelar. Então, assim, é muito mais complexo do que isso, né? Então, incorreta. Diante da complexidade da violência e de suas manifestações contra crianças e adolescentes, a contribuição da escola para seu enfrentamento indica a importância do trabalho em rede formado por agentes de várias organizações para garantir os direitos desse público. Inclusive, era para eu colocar alguma coisa direcionada aqui, mas está também de acordo com o documento, é, é um enfrentamento feito de forma coletiva, né? Em regime de colaboração, em rede. Mas é para eu colocar depois, eu vou ver se eu acho, mas eu acredito que eu não esteja em um lugar só. Então, eu achei essa questão meio assim por isso.
Mas, de qualquer forma, que esse aqui já pontuou que era o 13, então, quando pontua é mais fácil. E dados do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, por exemplo, esses dados aqui não vão aparecer, eles não vão aparecer no ECA, mas eles colocaram aqui para agregar, né, fortalecer mais ainda a questão. Então, esse CIP, os dados desse CIP apontam a família como principal violador dos direitos. Isso é uma coisa que a gente teve, pelo menos, né, alguns de nós temos bastante conhecimento, acredito, ou todos nós. Dessa forma, cabe à escola evitar tomar para si a responsabilidade, de novo, né, tirando a responsabilidade da escola, de quaisquer formas de prevenção e combate à violência contra a população infantil e juvenil. De encontro a tudo que está no ECA. Então, também está incorreto. E aí, só a A1 e a A3, tá? Que estão corretas aí. A 7, também sobre o ECA, conforme prevê o ECA, a criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. A gente já leu isso aqui umas 4 vezes, né? Com fundamento nas disposições do ECA, assinar a alternativa correta. É dever do Estado assegurar à criança ou adolescente atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, está no artigo 54. É assegurado à criança e ao direito e ao adolescente contestar critérios avaliativos, mas não é em uma única instância. Ele pode recorrer às instâncias escolares superiores, então não é apenas uma. Os dirigentes é um negócio meio traiçoeiro, esse trem da letra B. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, mesmo antes de esgotados os recursos escolares, não, né? Esgotados os recursos escolares, os casos de reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar. Artigo 56, 2. Como eu falei, esse pedaço todo aí, né, até lá na frente vai continuar tratando. Às vezes tem um concurso que fala, ó, vai estudar dos 53 a 59, por exemplo. Ao adolescente até 16 anos de idade, assegurada a bolsa de aprendizagem. No artigo 64 está lá, que é até os 14 anos de idade, tá? E aí a correta é a que está de azulzinho, tá bom? Aí eu não estou explicando novamente por que está de verde, por que está de amarelo, porque toda vez eu falo isso, né? Mas lembrando que está de amarelo ou que está errado aqui, de verde eu fico botando a explicação. Mesmo quando está correto, eu aponto qual é o artigo. E marco com a fonte azul a alternativa correta, para ficar bonitinho. Considerando as disposições do ECA, é correto afirmar que o negócio aqui não está justificado, não. Toda criança ou adolescente terá direito, acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária, sendo que as crianças menores de 12 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação e exibição quando acompanhados dos pais ou do responsável. É legal também lembrar que essa questão, essa e a anterior, né, que foi da Paraíba, é a UCP. Isso é muito a cara de questão da UCP. É, e lá no artigo 75, isso me chamou a atenção porque está lá no 75. Lá no artigo 75, um parágrafo único, diz que são menores de 10 anos, tá? Então, isso é uma coisa um pouquinho ruim de lembrar, mas assim, foi ao CP, dá uma notadazinha lá no artigo 75, tá? Menores de 10 anos. É dever do Estado assegurar a criança ou adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Eu vou até pescar aqui da outra questão, é o artigo 54, 1. Pescar aqui e jogar aqui. Eu nem marquei porque já tinha a outra informação lá em cima, é o 54, 1, tá? Então, não tem negócio de salvo aí, não. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico da criança ou do adolescente, não tendo, contudo, direito de participar da definição das propostas educacionais.
Mais abaixo vai ter o parágrafo único que vai falar que tem sim. Agora, cadê o bichinho? Ah, gente, eu tô. É... Peraí que eu vou lembrar onde é que a gente. Onde é que eu marquei isso aqui? Ou eu não marquei? Aí tá no. Eu vou ter que olhar aqui rapidinho. É o ECA, né? Que tá no parágrafo. Acho que é no parágrafo único isso aqui. Peraí. Agora, para mim, eu já tinha marcado isso aqui. Eu ia pescar, mas eu vou lá. Esse aqui é tão enorme. Mais acima, no 53. Aqui, parágrafo único. Dá trabalho isso aqui. Mas eu gosto de fazer isso aqui porque é melhor para a gente estudar. Dá muito trabalho ficar voltando nas coisas. Pronto. Mas eu lembrava que era parágrafo único. Agora, para mim, eu tinha pegado isso. Ah, eu acho que eu só li. Não peguei, não. Tá. Do 53, né? Do 53. Eu vou acabar derrubando essa água aqui. Então, no artigo 53, tá bonitinho, né? Que é bem como participar da definição das propostas educacionais. Aí é o tipo de coisa que até mesmo, como eu falei, às vezes a gente dá uma esquecida, né, e tal, que fica meio, né? Como é que vai falar assim que é direito dos pais e o responsável ter ciência do processo pedagógico da criança ou do adolescente, mas, né, não pode, não tem direito de participar da definição das propostas educacionais, né? Aí a letra D, aqui como deixaram por último, né? A gente foi aqui corrigindo, né, o que estava errado em cada lugar. E aí a letra D é: nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Esse aqui também não marquei, não. Ele está mais lá na frente. Deixa eu só. Saiu. Peraí. Sorry, porque o trem sai do lugar. Eu fiquei 50 minutos para marcar as coisinhas em umas cinco questões aqui. É o 83. Aí, como eu falei, tem umas coisas que estão lá na frente. Aí eu vou botar aqui o artigo 83. Aí fica bem longinho. Aí desses mais longínquos, né? Sei lá, para ficar engraçadinho, esses que estão mais distantes, marquem assim, porque não é, a gente não sabe exatamente o que podem cobrar, né? É muito comum cobrar essa parte da educação e tal. Mas essas coisas assim, sobre viajar, sobre eventos, é legal dar uma marcada, tá? Principalmente assim, essas questões aqui que eu coloquei, só tem uma, acho que foi uma da Cefet Minas, essa do IFSP e todas a UCP, né? Agora a Aprovato Cursos aqui fez umas questões também, julgo eu. E eu gosto muito de criar questões, eu vou pensando muito na lógica da banca, tá? A 9 é sobre o decreto 3.298, né, que diz respeito aos princípios que devem ser obedecidos pela Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. E aí é das leis que, né, decreto e lei que estão lá
sendo cobradas na parte de educação inclusiva, tá? Aí lembrando que esse decreto ele vai regulamentar a lei que está lá. Para marcar a correta, a letra A, desenvolvimento de ação conjunta do Estado, isso aqui, princípios, tá? Vou marcar aqui de azulzinho. A gente está falando de princípios, então sempre marquem lá. É dever, é princípio, é direito, marquem bonitinho. Então, no que diz respeito aos princípios que devem ser obedecidos por essa política nacional, marque a alternativa correta. Então, desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar plena integração da pessoa portadora de deficiência, exclusivamente no contexto socioeconômico. Então, lembra que as bancas gostam de colocar, de mudar, né, ou acrescentar algum tipo de advérbio, e aqui eu coloquei exclusivamente para não ficar só no contexto socioeconômico. E aí é no contexto socioeconômico e cultural, tá? Ao longo desse decreto, a gente vai perceber que é sempre uma coisa bem assim, bem holística, bem integral, né? Que é no contexto socioeconômico e cultural, né? Que é no sentido assim de considerar o ser humano de forma integral, tá? Né, e considerando contextos diferentes, e considerando que não se trata só de questões econômicas, né, é mobilidade, mas mobilidade em vários sentidos. Vai falar de mobilidade, aqui é política, eu já estou indo para mobilidade, para acessibilidade. Formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência, né, é um objetivo, não é um princípio, e aí eu fiz o que algumas bancas gostam de fazer, inclusive eu vejo a OCP fazendo isso também. Não é muito, mas é porque a OCP ela gosta de falar eu vejo assim, de uma forma geral, e aí sai pegando coisa de vários lugares, né? Então, se trata de um objetivo e está no artigo 7º, então não é um princípio, tá? Respeito às pessoas portadoras de deficiência que devem receber igualdade e oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que eles são assegurados, com privilégios e paternalismos. No artigo 5º, né, inciso 3º, está lá, sem privilégios ou paternalismos, tá? Então, já botei para chamar muita atenção, porque isso aqui é bem forte no texto, ok? Porque tem todos os direitos assegurados, mas não é questão assim de ser assistencialista, de ser paternalista, tá? Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de deficiência é uma diretriz que está no artigo 6º. Então, qual é a minha dica? A gente pegar essas partes, assim, o que é princípio, o que é objetivo, o que é diretriz, tá? Para não se atrapalhar. E estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, né, que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam seu bem-estar pessoal, social e econômico. E aí eu não botei o artigo, mas está no... Quer dizer, o artigo vai ser o artigo 5º, mas não botei o inciso. Não botei o inciso. Mas vou pegar o documento, vou abrir aqui, rapidinho. Decreto. É muita coisa, velho. Esse é o 13.000. Vou pegar o que está arriscado por mim. Esse aqui. Eu estava no gabarito ou eu estava na lei? Eu estou aqui confiando que eu estou num negócio, daqui a pouco eu estava na lei Você estava no gabarito. ah, eu fiquei com medo. Aliás, perdão, você estava na lei. Eu estava na lei, né? Era. Mas qual foi a questão? Só foi essa aqui, então, será? Gente, eu tô Não com. entendi, Dani. Eu tô nessa, 9? Eu estava na 9, e aí eu saí, voltei, acho que foi, né? Não, eu acho que eu estava nessa aqui, Não, ó. você estava nessa aí. É, então, eu vou mostrar aqui de novo. Puxa. Aí, como eu estava falando, é porque eu fui lá, né, eu fui lá na lei pegar esse parágrafo único aqui.
Então, aqui, menor de 12 anos, na verdade, menor de 10, está no artigo 75. Aí, como eu estava falando, geralmente o que é mais cobrado está no início, ou ali, né, entre o artigo 53, 60 e pouco, que vai tratar de questão de educação e tal. Mas, em alguns momentos, pode ter algumas coisas cobradas, assim, sobre esses acessos a diversões, espetáculos, questão de viagem, estão mais à frente, tá? Então, a da letra D, por exemplo, que é a correta, é o artigo 83, né? Que fala que é correto. Agora, para que que eu peguei e escrevi tudo de novo? Não sou jumentinha, né? Então, no artigo 83 vai ter justamente essa redação, tá? Agora que na hora que eu fui trocar, que eu vi assim, eu não tava na questão, não. Então, no artigo 83, né, a gente tem que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, se vocês me perguntarem, Dani, o que que você acha dessas outras partes do ECA que a gente pode focar, foca nisso aqui. E aí, como eu estava falando também, aí que eu fui mostrando aqui, tem uma questão aqui de Cefet Minas e uma questão do IFSP. Então, assim, a maioria aqui é a OCP, tá? E aí, essa aqui eu criei pensando na OCP também. E ela vai tratar do decreto 3.298 de 99. E aí tem que ter muito cuidado quando a questão direciona para algo específico. Né, eu quero saber dos princípios, eu quero saber dos objetivos, eu quero saber dos deveres, porque às vezes a banca vai misturar. Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu troquei, né? Botei exclusivamente no contexto socioeconômico, e em vez de falar no contexto socioeconômico e cultural. A letra B, eu peguei um objetivo, os objetivos estão no artigo, né, no artigo 7º. A letra C, eu troquei aqui, né? Porque essa informação aqui sobre os princípios, elas estão no artigo 5º. E aí, aqui eu troquei, né? Que lá está sem privilégios ou paternalismos, e aqui eu botei com privilégios e paternalismos. A letra D é uma diretriz, que está no artigo 6º. E a letra E é um princípio, agora eu só vou olhar só em qual inciso está. É no artigo 5º, que é esse documento aqui. Aí, só lembrando que a, a OCP, é, ela colocou esse decreto que regulamenta essa lei de 89, e a gente vai para artigo 53 que eu falei, né? Perdão, gente, artigo 5º, que 53, o seu documento é pequeno. Artigo 5º, aqui, que fala dos princípios, tá vendo? Então, assim, se for para a gente focar em alguma coisa, ó, aqui tem 3 princípios, tá vendo? Tem seis diretrizes e tem 5 objetivos. E aí depois vem os instrumentos, né? E aí, voltando nos princípios, é esse desenvolvimento, né? Estabelecimento, 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 que é o primeiro, segundo. Aí isso aqui vai facilitar muito a vida da gente, porque a gente fica voltando nas coisas muito. Pronto. Aí perceber quais são as alterações que são feitas para já facilitar, a gente já ficar mais ligado e bater o olho. Questão 10. Analise as afirmativas abaixo sobre o decreto 3.298 de 99, que dispõe, né, sobre essa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Lembrando que esse termo é o que está na lei, tá? Esse tipo de questão também sempre é muito bom treinar, porque é uma forma de a banca colocar
E, por exemplo, se a banca ela cria uma questão sem essas afirmativazinhas para ficar analisando, ela vai ter que criar uma questão ou para marcar a correta ou a incorreta, não é? Apenas. E aí, o que que a banca tem que fazer? Tende a se ela pedir para marcar a correta, ela vai ter que criar quatro erradas. Se ela pede para marcar a incorreta, ela pega e deixa quatro corretas, né? Pega tal e qual está lá na lei, joga lá e deixa só uma incorreta. E nesse tipo de questão aqui, a banca pode fazer três corretas e duas certas, às vezes tem até o sexto aqui, tem até o numeral romano 6 aqui, né? O númerozinho 6. E aí eu já vi, acho que até 7, mas eu acho 5 o limite, né? Então tem cinco proposições aqui para você dizer, né, quais são corretas e quais não são. Quais não são. Eu nunca vejo esse tipo de questão assim, quais são incorretas? Eu sempre vejo assim, o que está correto? Então, é bom para a banca, porque aqui a banca pode brincar mais, tá? Se ela quiser, geralmente ela não vai apontar só uma errada ou uma certa. É a oportunidade que a banca tem, como eu falei, para colocar duas, três, entendeu? Então, a primeira, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, compreende um conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Está no artigo 1º, tá? Tal e qual. Na segunda, e aí é verdadeira, o que eu gosto de fazer quando eu estou respondendo é botar um Vzinho, né, e um Fzinho, no que é verdadeiro e no que é falso. Ou que não está correto, né? Incumbe ao Ministério da Saúde a coordenação superior da administração pública federal dos assuntos, das atividades, das medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. Antes de tudo, essa aqui eu já fiz na treta, essa aqui eu fiz com mais força, tá? Porque percebam que eu coloquei a primeira como correta na A, na B e na E e na C, só não na D. E aí, isso aqui já quebra as pernas da pessoa, porque a pessoa só vai eliminar a D quando estiver analisando, entendeu? Aí, a segunda, o que acontece com a segunda? Tem que ter muita atenção, porque é Ministério dos Direitos Humanos. Dani, mas a banca não ia mexer com isso, não mexe. E como mexe? Porque é uma coisa assim, muito boa de mexer, inclusive, tá? Então, é Ministério dos Direitos Humanos, como está na lei, tá? É como está na lei. Então, a 2 está errada, né? Aí eu vejo, a 2 está errada. Aí eu já elimino a letra A, mas ainda fica aqui a B, a C e a E. Então, essa eu fiz com gosto. Para a pessoa ficar analisando, analisando, por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a banca, eu acho que nem percebe que ela pega e deixa essa questão muito fácil. Tipo assim, a de cara, já coloca assim, que a 1 está correta, só coloca em uma alternativa ou duas, aí a pessoa aí bota que a dois tá correta, aí bota aqui, aí você já bate o olho, então é letra C, entendeu? Então, eu fiz de uma forma que você vai ficar mais tempo fazendo ela. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. E aí, vai ter isso nesse documento, e vai ter isso também no documento que trata da acessibilidade, tá? Então, deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla, que é quando a pessoa tem mais de uma deficiência, tá? Então, artigo 4º, correta também. Entende-se por educação especial. Eu tenho feito uma coisa que eu comecei a fazer ali em outra questão dessa. Oh, my God, não é isso não. Eu vou botar de azulzinho lá que é correta. Acho esse azul. Será que eu boto outro azul e eu estou botando esse azul? Não, é aquele azul mesmo. Aí lembrando que isso aqui é o gabarito, né? Aí vocês podem fazer as marcações que vocês quiserem também na prova de vocês. Eu acho bom. Entende-se por educação especial, para os efeitos deste decreto, a modalidade de educação
escolar oferecido obrigatoriamente, está desse jeito o texto lá, viu? Na rede regular de ensino para educando com necessidades especiais, educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. Percebam que a gente já viu em outras questões aqui, e sempre vai se repetir isso no ECA, né, na LDB, preferencialmente, tá? Nas diretrizes, preferencialmente. Então, não é obrigatoriamente. Quando vocês perceberem um obrigatoriamente, veja bem qual é o contexto, porque às vezes ele vai aparecer, mas nesse caso aqui, preferencialmente, tá? Está no artigo 24, no parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. E, por fim, a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 4 anos, a partir de 0 ano, tá? E percebam que, quando a gente trata de educação infantil, 0 ano, tá? E aí, o que está correto é A1 e A3, tá? Já marquei aqui. Eu gosto muito desse tipo de questão. Na hora que está fazendo a prova, dá um pouco de raiva, depender de como seja criado, mas eu gosto. De acordo com o decreto 5.296 de 2004, que é esse que vai regulamentar as leis 10.048 de 2000, né, que dá prioridade ao atendimento às pessoas que especifica, e o 10.098 de 2000, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, assinale a alternativa correta. Dani, mas você botou um tanto de coisa. Perceba que as bancas podem fazer isso. Inclusive, como essas duas leis foram cobradas no edital, eles podem fazer referência também a essas leis, assim, desse modo, né? Porque essas leis fazem parte do que está nesse decreto. Como eu falei, eu dei uma boa lida, assim, e eu fui vendo que, como o decreto ele regulamenta essas leis, ele dá conta, tá? Se porventura a gente achar alguma questão aí que seja muito. Eu acho que ele encontra, que, né, pelo que eu vi das leis, o decreto dá conta. Então, é possível sim que cite também as leis, tá? E é normal. E é bom para a gente saber, né, do que trata cada um. Lembrando que aqui é a questão da acessibilidade. O outro lá é a política nacional, não é? E aqui é a acessibilidade. No serviço de emergência dos estabelecimentos públicos, marcar correto, tá? Não tenho feito isso aqui, mas é para eu fazer. No serviço de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este decreto independe ou depende ou fica condicionada, né? Ela vai ficar condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. Então, isso aqui é uma alternativa bem traiçoeira. Porque você pode pensar, não, então é garantia de que tem que atender primeiro a pessoa portadora de deficiência. Vai depender da avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender, tá? Então, você vai, por exemplo, no UPA aqui em Vitória da Conquista, aí você vai ter pessoas idosas, só que, por exemplo, meu pai foi internado. Ele teve um AVC, só que ele teve um AVC e ele não foi da gravidade, né, que são alguns AVCs. Então, ele estava conseguindo falar, ele estava conseguindo andar, mesmo com muita dificuldade. Na verdade, ele não estava conseguindo muito andar. Mas, assim, o lado direito dele foi paralisado e tal. Só que tinha pessoas idosas ali, crianças e tal, com uma gravidade muito maior. Lógico que, Dani, mas seu pai é portador de deficiência? Não, mas estou dando um exemplo, né? Então, às vezes, pode ser uma pessoa portadora de deficiência, mas com um caso que não tenha tanto gravidade quanto uma pessoa que não tem. Um exemplo, entendeu? Então, fica condicionado. Aí tem que pensar que, quando se trata de saúde, vai depender muito da gravidade dos casos que os médicos têm a atender. Cabe preferencialmente aos estados, municípios. Beijo. Depois você assiste. Cabe. Nita me deixou. Cabe preferencialmente aos estados, municípios, DF, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para efetiva implantação e controle do atendimento prioritário referido neste decreto. Então, cabe aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Não tem nada de preferencialmente, tá? Então, tem cuidado com esse tipo de advérbio, porque eu já falei sobre isso, né?
Ah, porque às vezes ele vai aparecer lá mesmo, mas às vezes ele vai aparecer de ousado. A letra C, que é a correta, a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal para pessoas portadoras de deficiência, tendo como referências, eu mexi numa coisa aqui nessa questão, deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Essa é a, rapidinho. Eu mexi em uma coisa nessa questão e agora que eu estou olhando ela aqui, eu tenho que alterar, porque eu ia fazer essa aqui errada, mas é desenho universal. Aí não tem para pessoas portadoras de deficiência. Ó, até que eu tô muito esperta aqui. Olhei isso aqui e falei, não, não é esse texto. Então, vou ter que corrigir essa lá, tá? A letra C, a letra C da 11. Então, o texto é esse aqui, ó. Oh my God. O texto é esse aqui. A concepção e implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste decreto, tá? É porque eu deixei esse pedaço aí, mas na hora era para ter tirado. Então, é tal e qual, tá vendo? A concepção, bonitinho, e aí depois, desenho universal tendo como referências. Desenho universal tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade, tal, tal, tal. Então, artigo 10. Aí eu vou ter que ir corrigir isso aqui, questão 11. Questão 11, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui para vocês logo no WhatsApp, que facilita. Texto correto da questão 11, C. Oh my God. Oxe, eu achei que eu tinha conseguido copiar. Aí, vou botar aqui para mentoria. É, é o. Isso aqui não, eu não ia conseguir enxergar assim. Antes, para mim, eu tinha alterado já isso aqui. Mas tá de boa, é só isso aí mesmo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí, para quem estiver vendo depois, que porventura não estiver na turma, é só porque na hora de criar aqui, a minha ideia era pegar e deixar isso aqui alterado. Aí depois eu falei, não, vou colocar essa aqui como a correta. Aí era para ter tirado, porque deve atender aos princípios do desenho universal. Aos princípios do desenho universal. E aí não é simplesmente o desenho específico apenas para os portadores de deficiência, mas é o desenho universal. E aí, tendo como referências básicas as normas da BNT, né, a legislação, aí a legislação específica e as regras que estão contidas neste decreto, porque tem que ser adaptado também para essas, né, para a realidade de quem tem deficiência ou mobilidade reduzida. Tem que lembrar que as pessoas que têm mobilidade reduzida fazem parte também, tá? A construção de edificações de uso privado, multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum abertas ao público. Até aqui está de boa, está certinho. Aí, onde é que fica errado? No parágrafo segundo, vai tratar sobre as áreas em que isso não se aplica, né? As quais isso não se aplica, que são aquelas áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto. Então, não é inclusive essas áreas. Não se aplica a essas áreas,
tá? Então, eu juntei aí as duas coisas, porque é o parágrafo segundo, né, que é a continuação, mas não se aplica a essas áreas, tá? A 25% dos assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, importantíssimo lembrar disso, tá? Devem ter características dimensionais estruturais para o uso por pessoa obesa, conforme norma técnica de acessibilidade da ABNT e com garantia de, no mínimo, um assento. Não se trata apenas de 25%, é 50%, tá? Está lá no artigo 23, parágrafo 2º. Então, lembrando que a certa é a C, agora corrida, né? Que a pessoa aqui pegou o negócio e ainda vou olhar novamente, atender os princípios, bonitinho. Mas só foi isso mesmo, é só... Eu vou reenviar esse simulado 1. A The Last Question, a última aqui, ainda conforme o decreto, né, 5.296 de 2004, que trata sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, na hipótese de não haver procura comprovada pelos espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. Correto, está no artigo 23A, tá? Então, se, né, não tiver essa procura, tá? Comprovada, né, por esses espaços, aí as pessoas que não têm deficiência ou que não têm mobilidade reduzida podem utilizá-los. Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, aí, o que eu mudei aqui no texto, de uma cabine para cada sexo, eu botei uma cabine unissex, tá? Então, percebam que vai ser o mesmo textinho, mas eu mudei isso aí, tá? Então, em cada pavimento da edificação, gente, eu estou gaguejando, cada pavimento da edificação com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então, percebam que é uma cabine para cada sexo, tá? Aí a incorreta é essa aqui, já deixei de azulzinho. Os espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados no mapa de assentos localizados nos pontos de venda de ingressos e de divulgação do evento, sejam eles físicos ou virtuais. Perfeito. Está no artigo 23B. Para os fins de acessibilidade ao serviço de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acesso e operação. É logo no iniciozinho, né, dessa parte aí, que é no artigo 31. E os estabelecimentos de ensino, de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. Artigo 24. Perfeito, tá? Então, tá aqui o nosso gabarito, como sempre, com as nossas anotaçõezinhas. Eu acho, essa aqui eu não botei a informação certinha, não. A Cefet Minas deu uma boa bagunçada nessa questão 6 aqui. Mas tá ótimo, tá? Eu vou só alterar o simuladão 1 e enviar novamente, mas tá joia. Então, boa noite, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.